Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aí mais uma vez online para levar a palavra de Deus. E hoje nós teremos um tema muito importante na Bíblia, o vaso quebrado. Por que o vaso quebra? Aleluia. Isso é muito importante para os nossos ensinamentos, para o nosso crescimento espiritual. Vamos orar em abertura a mais um glorioso culto. E você compartilha esse link para que outras pessoas possam ser atingidas, alcançadas. Senhor Jesus, Deus maravilhoso, nós te glorificamos, te exaltamos porque tu és Rei dos reis e Senhor dos senhores. Em nome de Jesus, nós te glorificamos, te exaltamos porque tu és santo, fiel, justo e verdadeiro. Abençoa esta noite, Senhor, este culto, esta live, onde a tua palavra será pregada para a glória do teu nome. Abençoa todos que estão online, abençoa aqueles que ainda vão estar online, participando deste culto, desta adoração. Abençoa aqueles que vão ser alcançados posteriormente. Coloca as tuas mãos, abençoa, dá vitória, em nome de Jesus, Pai. Nós te agradecemos, te glorificamos, porque tu és santo, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Tem misericórdia da nossa vida, cura os enfermos, restaura os contritos de coração, abençoa a tua igreja, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos colocar aqui um hino da harpa cristã. Aleluia. Enquanto você se prepara para você estar ouvindo a palavra, a pregação, enquanto você compartilha, envia o link para outras pessoas no WhatsApp, para que todos possam participar. Amém. Deus abençoe. Logo estaremos com o tema vaso quebrado. Por que o vaso quebra? A Bíblia diz que o vaso que estava na mão do oleiro se quebrou. Nós vamos hoje aprender por que o vaso quebra, à luz da palavra de Deus. Vamos ouvir o hino da harpa e você adore ao Senhor. Aleluia! Nas horas que passo pensando em Jesus, as trevas desfaço buscando a luz, e horas de vida tão doces pra mim. Jesus glória a Deus. Me convida, eu suba pra si, da vida voando sem nenhum temor, acima buscando do véu o amor, que doce ventura, que aspecto feliz, que nova natura, minha alma bendiz. Do mar o bramido
comigo vai. Eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Será a minha sorte a dura cruz levar, sua graça e seu poder quero sempre aqui contar. Contente com Jesus, levando a minha cruz, eu falo de Cristo, que é minha luz. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Ao Salvador Jesus eu desejo obedecer, pois na sua palavra encontro meu saber. Fiel a Deus serei, o mundo vencerei. Jesus vai comigo, não mais temerei. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Glória a Deus, que nos dá a vitória por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Hoje é um culto de ensino. Nós louvamos a Deus com o hino da harpa, que é muito importante. Eu quero agora entrar para a palavra de Deus. O livro do profeta Jeremias está aí. Os irmãos podem acompanhar. Capítulo 18. Eu quero ler o verso 4, ou versículo 4. Livro do profeta Jeremias, capítulo 18, versículo 4. Você que está aí na sua casa, pegue a Bíblia, aleluia, para participar deste ensino. Vamos ler o verso 1 até o 4. Louvado seja o nome do Senhor. Que diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme que parecia bem
aos seus olhos fazer. Amém? Glória a Deus. Os irmãos observem que veio a palavra de Deus, uma ordem direta de Deus a Jeremias, ao profeta Jeremias: levanta-te e desce à casa do oleiro. Levanta-te quer dizer, coloca-te em prontidão, se prepare, fique pronto e vai até a casa do oleiro, que eu tenho algo a falar contigo, eu tenho uma palavra para ti. Só no momento que Jeremias obedeceu, aleluia, e desceu à casa do oleiro, foi que Deus falou profundamente com Jeremias. Quando Jeremias chega lá na olaria, a Bíblia diz que ele observou que o oleiro estava com o barro nas mãos, fazendo a sua obra, fazendo o seu trabalho. Um vaso, uma moringa, uma panela, um prato, uma lamparina, né, o candeeiro que usava muito naquela época. Ele estava fazendo uma obra, estava fazendo um trabalho. E de repente, enquanto o oleiro trabalhava, a Bíblia diz que o vaso quebrou. O texto nos leva a entender que o vaso quebrou espontaneamente. Mas nós também podemos entender que há ocasiões em que o próprio oleiro, ele quebra o vaso. E baseado nesse texto, baseado nesta palavra, aleluia, eu quero trazer nesta oportunidade um ensino bíblico. Vaso quebrado. Por que o vaso quebra? E calabachai, como o vaso quebrou na mão do oleiro, existem alguns motivos que levam o vaso a se quebrar. Aleluia. A Bíblia fala muito sobre o vaso quebrado. Quando o vaso quebra, é outra mensagem. Quando o vaso quebra, o poder de Deus se manifesta, o povo ouve a voz de Deus, como lá no vale, lá em Inó. Deus mandou Jeremias quebrar o vaso, e a Bíblia diz que os anciões ouviram a palavra de Deus. É outra mensagem, é outro propósito. Quando o vaso quebra, o fogo se espalha, como Gideão quebrou o vaso, e calabachai, o fogo se espalhou. Enfim, quando o vaso quebra, o homem reconhece a sua simplicidade, como Abraão, como o profeta Isaías, né? Ainda que sou um vaso quebrado, me sinto como um caco entre os outros cacos. Quando o vaso é quebrado, se humilha. Mas o objetivo nosso hoje é pregar sobre por que o vaso quebra. Está aqui na tela, e calabachai. Você pode você pode acompanhar esta mensagem que vai falar ao seu coração. Está aí o verso 18, o capítulo 18 e o verso 4. E como o vaso que o oleiro fazia de barro se quebrou na mão do oleiro. O primeiro motivo que nós podemos entender que leva o vaso a se quebrar, às vezes na mão do oleiro, é a falta de água. Água aqui nós entendemos, transmitindo esta palavra para a igreja, para o povo de Deus, para os obreiros do Senhor. A água representa a palavra. A água representa a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus, a soberania de Deus. Porque, irmãos, eu tive a oportunidade, não uma nem duas, mas inúmeras vezes, de estar na olaria, lá quando pastoreava lá na Bahia, em Tapetinga. Nós tínhamos a olaria do seu Liliu ali, e eu fui muitas vezes ali aprender. E uma das coisas que eu aprendi ali é que o oleiro, quando ele trabalha
com o vaso que está no torno girando, o oleiro sempre tem uma vasilha com muita água. E o oleiro molha a mão ali e coloca a mão no barro. E vai formando, depois molha novamente e coloca. É um processo constante. O oleiro tem que sempre estar molhando a mão na água, para que o vaso possa corresponder. Se porventura, claro que todo oleiro sabe disso, trabalha de forma correta, mas se o oleiro porventura esquecer de ficar usando a água, aquele barro que vai girando vai se secando, e ele já não obedece mais às ordens do oleiro. Por falta de água, o barro vai ficando enrijecido e já não quer mais tomar forma, já fica mais difícil do oleiro trabalhar, e muitas vezes o vaso chega a quebrar. O oleiro, quando faz a força ali para dar forma, o vaso chega a quebrar por falta de água, por falta de Bíblia, por falta de palavra de Deus. Aleluia! Porque o vaso, muitas vezes o oleiro quebra o vaso, porque aquele vaso está com falta de água, porque aquele vaso está com falta da palavra de Deus. Aleluia! Meu irmão, minha irmã, nós temos que viver uma vida voltada para a palavra de Deus, uma vida voltada para o Evangelho de Cristo, para a Bíblia Sagrada. Louvado seja o nome do Senhor. Lembra a igreja de Laodiceia? A igreja de Laodiceia deixou a palavra, deixou o Evangelho, deixou Jesus do lado de fora. Jesus diz: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir eu entrarei. Quando ele diz eu entrarei, porque ele estava do lado de fora. Jesus é o verbo, Jesus é a palavra é Jesus, Jesus é Deus, Deus é a palavra é Deus, Jesus é o verbo vivo, é a palavra viva, é o poder de Deus, é a glória de Deus. Louvado seja o nome santo e glorioso do Senhor Jesus. Muitas igrejas, muitos ministérios, muitos cultos fracos, frios da presença de Deus, porque estão se esquecendo da melhor parte, que é a palavra de Deus, a melhor parte, que é a pregação da palavra, porque no culto nós falamos com Deus, nós louvamos a Deus, nós glorificamos a Deus, nós exaltamos a Deus, nós bendizemos a Deus, nós oramos a Deus, nós ofertamos o culto, que culto somos nós, a igreja que oferta a Deus, mas na palavra é Deus que fala, é Deus quem profetiza, é Deus quem revela, é Deus que fala conosco. E muitos ministérios, muitas igrejas estão se esquecendo do período da palavra. O maior período, o maior momento deve ser da palavra. A palavra tem que ter prioridade nos nossos cultos, a palavra tem que ter permanência, a palavra tem que ter valor. E calabachou. Lembre que a igreja de Laodiceia foi a igreja reprovada, a igreja miserável, cega e nu. Me perdoa. Aleluia. A igreja que Deus reprovou. Por quê? Porque deixaram a palavra do lado de fora. Muitos ministérios, muitas igrejas, canta. Eu não sou contra o louvor, precisa ter o louvor no culto, precisa ter as oportunidades no culto, mas a palavra é a prioridade. A palavra é Jesus, igreja, acorda, desperta, obreiro. Jesus é a palavra, Jesus é o verbo é a palavra, a prioridade deve ser para a palavra de Deus. Eu até às vezes, alguns irmãos, por força de expressão, ou por não analisar muito essa palavra, quando o culto está gostoso, a presença de Deus, antes da pregação, a pessoa às vezes tem uma oportunidade, ele se expressa dizendo, é comum, não é maldade, é simplesmente uma força de expressão. Olha, se o culto acabasse agora, eu iria feliz para minha casa. Pois eu digo, não, irmão.
Eu não vou feliz enquanto não ouvir a palavra. Eu não vou feliz enquanto não chegar o momento da palavra. Valorize a palavra, ame a palavra, leia a Bíblia, leia a palavra de Deus. É o maior tesouro que existe na face da terra. É a palavra de Deus e ela está, aleluia, aí com você, na sua casa, e muitas vezes é desprezada. Se tivéssemos uma pilha de livros aqui e colocássemos a Bíblia embaixo, ela seria o alicerce dos livros. Se colocássemos a Bíblia em cima, seria a cabeça dos livros. Se colocarmos a Bíblia no meio, ela seria o coração dos livros. É o poder de Deus, é a glória de Deus. Alguns usam aquela expressão também que eu acho incorreta, quando ele diz que a Bíblia aberta é um livro comum, aleluia. A Bíblia fechada é um livro comum, aberta é a boca de Deus falando. Não, ela aberta são 66 livros do poder de Deus. Fechada é a Bíblia, aberta é a Bíblia, no armário é a Bíblia, na geladeira é a Bíblia, na cabeceira da cama é a Bíblia. É o poder, é a palavra, é a glória de Deus. Ela nunca foi um livro comum, essa é uma expressão muito fraca. São 66 livros do poder, da glória e da soberania de Deus, revelando, aleluia, a glória e o poder de Deus. Falta a Bíblia, a igreja quebra. Falta a Bíblia, a igreja perece. Veja a igreja de Filadélfia, tendo pouca força, guardaste a minha palavra. Qual era a prioridade da igreja de Laodiceia, a igreja que jogou Jesus lá de fora? Eram os seus próprios interesses, suas próprias vontades, alegrar a si próprio. Faziam coisas que gostavam, que a carne gosta, que o povo gosta. Então a palavra era desprezada. Mas qual era a prioridade da igreja de Filadélfia, a igreja aprovada, a igreja fiel? Era a palavra, era o ensino, era a mensagem, era a voz de Deus. Valorize a palavra, ame a palavra, leia a palavra. Aleluia, coloque a palavra no teu coração. Olha o versículo que diz aqui, o Salmos 119, verso 11, está ali para você ler. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. A palavra nos ensina a vontade de Deus. A palavra nos ensina a não pecar. A palavra nos ensina o que é bom para Deus, agradável a Deus, o que é satisfatório, o que não é satisfatório. É a palavra que ensina, é a palavra que forma o caráter, é a palavra que conduz, é a palavra quem nos guia, é a palavra quem nos fortalece, é a palavra quem salva, é a palavra quem convence, é a palavra que transforma, é a palavra que alcança, é a palavra que faz a obra. Irmãos, quando falta a palavra, o vaso quebra. Quando falta a palavra, o vaso quebra. O oleiro tem que trabalhar água e coloca a mão no barro, mais água, mais Bíblia, e trabalha um pouquinho, vai virando, sobe o vaso, abre um pouquinho mais Bíblia, vai com a outra mão Bíblia, água, Bíblia, e quando você vai pôr Bíblia, a palavra de Deus, o vaso toma forma, o vaso se forma de acordo com a vontade do oleiro e a obra é concluída. Por quê? Por causa da Bíblia. Aonde se tem pouca água, com certeza o vaso vai rachar, o vaso vai quebrar, o vaso vai endurecer, o vaso vai se enrijecer, o barro não vai obedecer e o vaso vai quebrar, a obra não vai se concluir. Obreiro, se você quiser ter a aprovação de Deus no seu ministério, ame a Bíblia, estude a Bíblia, busque a Bíblia, procure a Bíblia, aprenda a Bíblia e obedeça a palavra e pregue ela como ela é, não inventando, criando. Os astrólogos formados em astrologia, os inventores da atualidade que estão inventando suas próprias doutrinas. Não, prega a verdadeira palavra. A Bíblia interpreta a própria Bíblia, ela é o poder de Deus. Segundo motivo, quando tem impurezas do local de origem, quando vai lá tirar o barro, que eu já ensinei aqui que cava 50 centímetros para baixo, tem que descer, tem que diminuir, todo o processo do vaso diminui, mas isso é outra mensagem, é outro assunto. Nós temos muitos assuntos sobre o vaso e outras oportunidades estaremos pregando uma mensagem
Importante também é o vaso, o barro, o que o barro causa no oleiro. Olha que coisa linda. O oleiro também é ferido pelo barro, o oleiro também se suja com barro. Enfim, o que o barro causa no oleiro? Jesus foi ferido na cruz. É outra mensagem, outro tema também, que futuramente estaremos estudando, tudo à luz da Bíblia Sagrada. Impureza, quando vai lá e tira o barro vem todo cheio de pedra, cheio de raiz de mato, cheio de sujeira. Quando sai lá do mundo, o cristão aceita Jesus, vem do mundo, ele sai lá do mundo cheio de sofrimento, de angústia, de dor, cheio de sujeira, de mentira, de pecado, de desobediência, de rebeldia, de prostituição. Enfim, ele sai do mundo lá cheio de impureza. E quando ele vem para a olaria, aí vem um processo de limpeza. Ai, calabachai. Vai se colocando água para fazer o barro, e coloca-se lá e é pisado, e eles vão pisando para que o barro comece a ficar mais homogêneo, para que o barro se acostume, aleluia, com alguém moldando ele. E no momento que vai sendo pisado, aleluia, ali quando aquele homem, os ajudadores, os auxiliares, aleluia, do oleiro que estão trabalhando, eles percebem alguma coisa com o pé descalço, eles vão tirando. Quando eles sentem uma pedrinha, eles vão tirando. Ali já é o primeiro processo de limpeza. Depois eles colocam ali um punhado de barro, e aí vem a pessoa com um arame, feito um arco e flecha, um arame, e esse arame ele vai cortando, é a espada, é a palavra cortando, onde tem palavra limpeza. Aí ele vai passando várias vezes, e quando ele levanta assim, aquele arame liso, o arame assim, que ele passa cortando o barro, cortando, quando ele tira está cheio de raiz de mato, está cheio de sujeira, aí ele limpa assim, quando ele tira, está lá aquele monte de sujeira, ele passa várias vezes e vai tirando, é um processo, vai cortando, é a palavra que corta com dois fios, corta de um lado, corta do outro, é a palavra que é justa e verdadeira, que é poderosa, é a palavra que limpa, a água que limpa, como nós dissemos aqui. Pega uma bacia, enche de água suja, cheia de lama, água preta, pega uma mangueira, coloca numa torneira com água limpa e põe a mangueira lá dentro, deixa a água limpa ligada. A água limpa vai entrando e a suja vai saindo. A água limpa vai entrando, a suja vai saindo. A espada vai passando a palavra e vai limpando o vaso, vai limpando o barro, e o barro vai ficando limpo. Depois vai para ser amassado mais uma vez. Alguém pega com as mãos na mão e vai batendo, e ali às vezes ele bate e vai fazendo como aquela massa de pão, e ele vira o barro e bate ali, ele percebe alguma impureza e vai tirando. É todo o processo até chegar na mão do oleiro. Tem a limpeza, tem que tirar a mentira, tem que tirar a rebeldia, tem que tirar a desobediência, tem que tirar o pecado, tem que tirar o mundanismo, tem que tirar a prostituição, tem que tirar tudo que não provém, que vem lá do mundo, do lugar de origem, tem que arrancar, porque não presta para ser vaso na mão do oleiro se não tiver limpo. Enquanto ele está trabalhando ali, ele vai purificando. E quando eles percebem que está já limpo, embora tenha algumas impurezas que eles não veem, que está embutida, está escondida, oculta. Aí o que acontece? Tira uma parte, que é o tamanho que o oleiro vai usar, de acordo com a vontade do oleiro. Quem manda é o oleiro, quem faz é o oleiro, quem decide é o oleiro, é ele que vai decidir tudo. O oleiro pega, aí o oleiro vai compactar na mão. O oleiro vai batendo assim, ó, pega o vaso, aí ele torce assim, duas partes, arranca, aí bate de novo, junta, aí torce e bate, junta várias vezes, porque o oleiro tem que juntar bem aquele barro para não deixar entrar ali nenhum tipo de ar, porque se tiver ar, que é as doutrinas, né, errôneas, pecaminosas, algum vazio ali, um espaço vazio onde tem ar dentro, o vaso também quebra. Não pode ter ar, que é a doutrina errônea, o pecado, a mentira, a doutrina dos fariseus, a doutrina que vem lá do mundo. Se tiver, quebra. Então ele tem que compactar para tirar todo o resíduo de ar dentro. E depois, aleluia, ele coloca ali no torno e começa a trabalhar e vai pegando água e vai formando. Mas acontece que às vezes, mesmo com todo esse processo de limpeza, ainda sobra uma pedrinha
pontiaguda e essa pedrinha fica ali, ou uma pedra, ou um vidro, ou algum objeto, um pedaço de raiz de mato pequenininho que ninguém conseguiu tirar em todo o processo. Quando o oleiro está trabalhando, que ele põe a parede do vaso, que ele forma o vaso, a parede, como vocês estão vendo aí, tem uma parede de 1, 2 centímetros, depende do vaso. Quando ele forma a parede, aquela impureza racha. Quando ele está terminando, aquela pureza quebra, porque tem impureza lá dentro. E quando tem impureza escondida na parede do vaso, ninguém vê, ninguém acha, ninguém conhece. Mas eu quero te dizer aqui, o oleiro acha, e ainda que passe pelo oleiro, pode ter certeza, meu querido, se você passar por Jesus na cruz e não aceitar Ele como Senhor e Salvador, tenha certeza que o fogo vai revelar, porque se passar pelo oleiro, se colocar no sol para secar e não rachar, mas quando chegar no forno, quando chegar no fogo 120 graus, e calabachai, de lá não passa, lá racha. Qualquer pecado escondido, impureza escondido na parede do barro, que ninguém está vendo, aleluia, o fogo revelará. Os olhos de fogo de Jesus, como chama de fogo, vai sair no juízo final, e vai achar o pecado que ninguém acha, e lá será revelado, e o vaso vai rachar, e o vaso vai rachar, aleluia, porque está oculto, mas o Senhor está vendo, mas o oleiro conhece, e quando o oleiro está fazendo um trabalho que de repente descobre aquilo racha, então o oleiro sabe, ele abre a parte como está sendo feita aí, se irmãos estão vendo, ele abre aquela parte, procura a impureza e tira, ou a raiz de mato, ou uma pedra, aleluia. E quando eu digo uma pedra pontiaguda, é porque às vezes essas pedras ferem o oleiro. Até a raiz de mato, quando passa, machuca o oleiro. Ele foi ferido na cruz por causa dos nossos pecados. Mas isto é outra mensagem. Eita, como Deus está falando ao nosso coração. Olha o que diz aí Provérbios 22:11. O que ama a pureza de coração e é amável de lábios será amigo do rei. Aquele que é puro, que não tem impurezas, nenhum tipo de sujeira, será amigo do rei. Aleluia, nós seremos amigo do rei. O rei é Jesus. Saiba, irmão, em nome de Jesus, se arrependa agora. Livra-te de todo mal, abandona todo pecado, porque o dia de juízo revelará. O terceiro motivo é quando o vaso fica torto. Eita, a vida torta desses crentes que não tem compromisso de orar, de ter obediência, não quer seguir o caminho. O caminho é Jesus, é um caminho de retidão, um caminho reto, um caminho justo, um caminho certo. Mas fica pegando atalhos, né? Fica pegando desvios. Não, irmão, isso é tortuoso, é uma vida tortuosa. Porque o oleiro, quando ele faz o barro, o vaso ali, ele tira, coloca lá num canto, e às vezes ele percebe que tem uma parte do barro que ele não ficou muito, não é muito homogêneo, uma parte, né, que está com um problema, parece, na mente. Tem crente que fica com um problema perturbado, que não consegue se converter totalmente, ele é convencido. Aí quando o oleiro de repente olha, ficou um pouquinho torto, entorta um pouquinho. O oleiro vai lá e quebra tudo de novo, diz: quebra isso aí, que isso aí está torto, não presta. Vaso torto ninguém quer, vaso torto ninguém compra, vaso torto não serve, vaso torto não presta. Aí o oleiro vai lá e quebra e torna a fazer, como diz o texto, novamente outro vaso conforme a vontade do oleiro. É porque vaso torto é aquele crente, é aquele obreiro que Deus separa para fazer um vaso, mas ele quer ser uma moringa, ele quer ser uma luminária para que a luz dele brilhe e todo mundo veja ele. Eita, aí entorta, não dá certo, porque o oleiro não separou você. A parede do vaso não é grossa o suficiente para isso, porque o oleiro tinha outro objetivo. Aí você quer ser o que você quer escolher: eu quero ser pregador, eu quero ser cantor, eu quero ser isso, eu quero ser... Não, eu quero ser o que o oleiro decidiu, eu quero ser o que o oleiro mandar, eu quero ser o que o oleiro determinar.
faça e cumpra o teu ministério com fidelidade. Se é pregar, pregue com zelo, pregue com amor, pregue com fidelidade. Se é ensinar, ensine com zelo, ensine com amor, faça o melhor. Se é zelar da igreja, se é zelador da igreja, zele com amor, com cuidado, faça o melhor naquilo que Deus te escolheu, naquilo que Deus te chamou, faça o melhor, seja um vaso aprovado. Mas esses vasos que querem ser o que Deus não determinou, entorta lá na frente, e calabachai, aí depois quebra. O oleiro, porque vaso torto tem que quebrar, vaso torto tem que arrebentar, com a vida torta, desobediente, mentindo, desobedecendo a pai e a mãe, e muitos aí desobedecendo a palavra de Deus, desobedecendo o seu pastor, o seu ministério. Olha aí o que diz Isaías 42:16, está aí na tela. E guiarei os cegos pelo caminho que nunca conheceram. Jesus, falo-ei caminhar pelas veredas que não conheceram. Tornarei as trevas em luz perante eles. As coisas tortas farei direitas. Ai, calabachai. Vaso torto tem que quebrar para fazer outro direito, porque não presta. Jesus endireita o vaso torto. Essas coisas lhes farei, nunca os desampararei. Aleluia. O vaso torto, o oleiro conserta. Mas para consertar tem que quebrar. Cuidado que Jesus vai te quebrar, meu irmão. Cuidado que Jesus vai te quebrar. O quarto, por que o vaso quebra? Por que o oleiro às vezes quebra o vaso? Sabe por quê? Porque o vaso desagrada o oleiro. Eita! O oleiro faz o vaso e acha que aquele vaso está muito grande. O oleiro fica fazendo o outro, olhando para aquele. Rapaz, está muito grande aquele vaso. Vai lá e quebra. E calabachai, para fazer outro. Ou a parede dele está muito grossa. O oleiro olha, vai fazendo, vai olhando e fala: não está certo isso aí. Esse vaso não estou feliz com esse vaso. Vai, quebra. E calabachai. Nuricomanai. Aleluia. Sabe por que o oleiro quebra o vaso? Porque desagrada o oleiro. Vaso que desagrada a Deus, Deus quebra. Vaso que desobedece a Deus, Deus quebra. Vaso que desobedece a palavra, Deus quebra. Vaso que faz o que Deus não mandou, Deus quebra. Vaso que quer mandar em si próprio, Deus quebra. Vaso que não quer ter um pastor amando dele, Deus quebra. Você está aqui para obedecer a palavra de Deus, gostando ou não, aceitando ou não, concordando ou não, mesmo porque Deus não te perguntou a sua opinião. Deus não diz: olha, o que você acha de Deus? Manda, determina. Tem um versículo que diz: obedecei os vossos pastores, obedecei. Está uma ordem direta, não está perguntando se você gosta, se você não gosta, se você concorda. Não está perguntando a tua opinião. Quem manda é Deus e você obedece. Vós filhos, obedecei os vossos pais. Não está perguntando se você concorda. Está mandando obedecer. Está mandando, é uma ordem direta de Deus. É para obedecer, é para agradar. Você obedece, você agrada o oleiro. Você obedece, agrada a Deus. Obedecendo e agradando a Deus contra a sua própria vontade, porque a sua vontade agora não manda, não impera. Já não vivo eu, disse Paulo, mas Cristo vive em mim. Eu sei que é difícil, eu sei que você não está concordando, eu sei que você está aí se remexendo, se contorcendo. Não sei, não importa se você gosta, se você não gosta, se você aceita, se você não aceita, se você acha bonito, se você acha feio, se você quer, se você não quer. Olha, eu não concordo, eu não gosto, problema seu. A palavra de Deus é essa, a ordem de Deus é essa, quem manda é Deus, quem ordena é Deus, a palavra de Deus, e nós somos servos. Servo é para ficar caladinho, quietinho e obedecer. Servo obedece, servo não manda, servo não questiona, servo não geme, servo não reclama, barro não geme, não reclama, só obedece. E por isso tem que pôr bastante água para o vaso aprender a palavra de Deus, para aprender a obedecer e ser fiel. Quando a Bíblia diz: vós mulheres, sede submissa aos vossos maridos, é uma ordem de Deus.
É mandamento de Deus, é Deus mandando. Se você obedece, Deus abençoa o teu casamento. Quando diz vós marido, amai as vossas mulheres, é para obedecer, é para amar, para zelar, para cuidar, para estar do lado dela, para se preocupar com ela, para cuidar de tudo na vida dela. Aí sim você obedece, Deus abençoa o casamento seu, Deus abençoe a sua vida. Quando a mulher obedece os mandamentos de Deus e o homem obedece os mandamentos de Deus, Deus honra o casamento, Deus abençoa o casamento. Quando o homem ama a mulher como Deus amou a igreja, como Jesus amou a igreja, deu a vida por ela, tinha um zelo especial por ela, foi fiel a ela. O homem tem que ser fiel, tem que ter um zelo pela esposa, o cuidado. Quando a mulher ama o marido como a igreja ama a Deus, a igreja é submissa à vontade de Deus. Quando a mulher se submete muitas vezes, aleluia, ao seu esposo, reconhecendo ele como líder, como cabeça do lar. Eu sei que eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, eu sei, eu entendo que é difícil, mas é mandamento. Deus não está perguntando se você concorda ou não, Deus está mandando obedecer. E quando nós agradamos a Jesus, quando o vaso agrada a Deus, ele é colocado no lugar de destaque, mas quando o vaso desagrada a Deus, Deus quebra. Olha, Números 14:8. Olha aí. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará terra que mana leite e mel. Calabachai. Olha o que Caleb disse. Se Deus se agradar de nós, nós vamos obter a vitória. Se Deus se agradar de nós, vamos alcançar a vitória. Por último, por que o vaso quebra? Quando não suporta a prova, o sol quente. Você termina o vaso ali na mão do oleiro. Quando você termina ali, você põe no sol para secar. Primeiro vai para o sol para secar. Alguns vasos, não é todos. Quando o sol bate, que o sol simboliza a prova, a aprovação, a dificuldade, que Deus permite, às vezes passamos dificuldades para testar a nossa fé. O sol bate, o que acontece? O vaso não aguenta o sol e racha. E quebra. Calabachá. É quando racha, ou quando entorta, o oleiro vai lá e quebra. Calabachá. Aleluia. Irmão, lembre-se de uma coisa. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Deus permite você passar pela prova, mas Ele também está do teu lado contigo, te fortalecendo e te animando. Deus permite passarmos dificuldades. Não somos imunes a todas as dificuldades, mas a diferença é que Deus está conosco, é que Deus anda conosco, é que Deus está conosco. É que Deus nos fortalece, é que Deus nos anima, é que Deus está conosco. Por isso somos vencedores. A diferença é que nós entramos na batalha, mas já certo de que sairemos com a vitória. Porque o Senhor, Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente na angústia. Olha o que diz Provérbios 17:3. O crisol é para prata, era uma peça normalmente que era para derreter. Derretia a prata e colocava lá para tomar forma. O crisol é feito para prata, para provar a prata. O forno para provar o ouro. Mas o Senhor é quem prova os corações da igreja. Se você vem o sol quente, o sol da dificuldade, o sol da dor. Às vezes eu costumo dizer que às vezes parece que no nosso coração vem uma tropa inteira, vem a dona luta, a dona dificuldade, a dona lágrima, a dona tristeza, junto com o Senhor tribulação, junto com o Senhor luta, com o Senhor prova, com o Senhor que vai te derrubar, com o Senhor não vai dar certo. Junta essa turma todinha e vem para entrar no teu coração, para fazer você desanimar, desistir. Mas aí quando bater, na porta do seu coração, você abre e diz: quem é? Aí vai dizer: eu sou a luta, eu sou a prova, eu sou a tristeza, eu sou a lágrima, eu sou a angústia, eu sou a tribulação, eu sou a tua derrota, eu sou tudo. Você diz: espera aí um pouquinho que eu vou chamar alguém, que é para essa pessoa. Entra dentro do teu coração e chama Jesus. E diz: Jesus, tem uma turma lá atrás do Senhor. Quando Jesus chegar na porta do teu coração e dizer: o que vocês querem?
corre tudo, some luta, some prova, some tribulação, some angústia, vai tudo embora. E calabachai, e Jesus permanece contigo no teu coração para te dar vitória. Suporte. Eu sei que está difícil, mas as lágrimas estão terminando, as últimas lágrimas estão encerrando. Você vai cantar o hino da vitória. Continue, persevere. O sol está quente, pastor. O sol está quente. Eu acho que o vaso vai rachar, vai não. Resista à provação, resista à dificuldade, crendo no poder, na glória e na soberania de Deus. Resista à dificuldade confiando no Senhor, porque Deus está contigo. Deus não te deu uma prova, um frio que o cobertor não possa cobrir. Não, Ele te deu uma prova que você vai suportar e permitiu, você vai suportar, você vai vencer como Jó, vai receber tudo em dobro, você vai vencer como Israel.